seriam os 2 eleitos nessa simulação. O capitão Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública, 21%, Ricardo Salles, 14%, Baleia Rossi, 10%, Mara Gabrilli, 7,5%, Luiz Marinho, 5%, Robson Tuma, 5%, Cezinho da Madureira, 2,5%, Giordano, 0,5%. E se o candidato do governo federal for Geraldo Alckmin e não Fernando Haddad, ele também entra aqui, segundo a simulação do Instituto Paraná. Nesse caso, Alckmin, Derrite, Ricardo Salles, Marco Feliciano, Baleia Rossi, Mara Gabrilli, nós teríamos 2 eleitos. Geraldo Alckmin com 39%, Capitão Derrite com 23%. Ricardo Salles, Feliciano, Baleia, Mara Gabrilli, Luiz Marinho, Robson Tuma, Cezinha de Madureira e Giordano, também como eventuais candidatos, não teriam acesso ao Senado. Vamos aproveitar, Pedro, e emendar aqui a avaliação da gestão do governador Tarcísio de Freitas? Vamos lá, 66% aprova, 30% desaprova. Vamos destrinchar esses números. 48% consideram ótima ou boa, 21% ruim ou péssima, regular 28%, é um índice bem alto de aprovação do governador de São Paulo, né, Murilo? Exatamente, é muito bem avaliado, isso mostra os índices de intenção de voto que ele tem, né? O trabalho dele é bem reconhecido pela população. Interessante também, Murilo, estava vendo aqui na comparação na faixa de tempo, que a popularidade de Tarcísio, quando a gente compara, por exemplo, novembro de 2024 com agosto de 2025, ela oscila pouco, né? Estável. Oscila um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é basicamente esse o resultado geral que ele tem, de 40% e quase 50% de ótima e boa e de 21% de ruim e péssima. Não é afetado por variações econômicas, por acontecimentos políticos, é aquilo e vai, né? Exatamente. Ao mesmo tempo tem uma oposição consolidada, né? Em torno de 30%. Qual que é a briga que está tendo para a escolha de candidato para o Senado? Murilo, o que você pode contar para a gente? Na verdade, a gente testou 2 cenários, né? Um é o Eduardo Bolsonaro, caso ele volte ao Brasil para disputar uma eleição ao Senado, que mostra que ele estaria em segundo lugar, bem colocado. E no outro cenário a gente tira ele e coloca o pastor Marco Feliciano como uma opção, caso o PL o lance. Fica muito claro que com o Eduardo a chance de fazer uma vaga é muito grande, já que a outra, hoje, tanto Haddad quanto Geraldo Alckmin também são favoritos para uma vaga. Eu te diria uma vaga para lá de lá, uma vaga para cada campo. Sim. Hoje, pela realidade de hoje. A questão é quem? A questão é quem. Agora, se o Eduardo não vier, o Derrite passa a ser muito favorito também. Certo? Então é uma questão de quem vem e quem não vem, né? Como que vai ficar essa situação, e também contra Geraldo Alckmin e Haddad. Qual deles vai disputar o governo, quem não vai disputar, quem vai ficar em Brasília? E convenhamos, né? Para os dois é mais fácil conseguir uma vaga no Senado do que ganhar uma eventual disputa para o governo do Estado, não é? Com certeza, Thaís, mas uma coisa fica muito clara, né? No campo da esquerda hoje, centro-esquerda, eu te diria que o nome da vez, o nome que vai decidir é Geraldo Alckmin. A decisão do Geraldo vai impactar, né, que a gente muito um dia falaria aqui em São Paulo. Isso. No campo da esquerda, o nome que vai decidir é Geraldo Alckmin. Não é, Murilo? É a política. É a política. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, aqui com a gente. Obrigada, Murilo. Até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos. Valeu, Murilo. 10 horas da manhã é hora de Manhã Bandeirantes. Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e todo o time do Manhã Bandeirantes a partir de agora aqui na nossa programação. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Desde a meia-noite de hoje, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo colocou em funcionamento 28 novos radares em rodovias estaduais. Com isso, o estado agora tem 112 radares ativos que ajudam a aumentar a segurança, evitar acidentes e salvar vidas. Na região de Campinas, 6 novos radares começaram a funcionar. Um deles é na rodovia Guilherme Manprim, em Valinhos, e outro na rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto, em Sumaré. Além disso, um novo radar na rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, em Campinas,
sentido rodovia Ademar de Barros, perto da cidade judiciária. Esses equipamentos fazem parte de um contrato que prevê a instalação de 649 radares em rodovias estaduais que não são concedidas. A escolha dos locais leva em conta histórico de acidentes, excesso de velocidade e até travessia de animais. Quem passar do limite de velocidade nesses pontos será multado. O objetivo é diminuir os acidentes e aumentar a segurança nas estradas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia. Obrigado a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã às 8 horas, também na tela da Band News TV, aqui na Rádio Bandeirantes, coladinho com o Primeira Hora. E o nosso Manhã Bandeirantes está chegando até às 11h30 da manhã. Você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na nossa região, mas sempre com o que é notícia no Brasil e no mundo, ganhando destaque com repórteres espalhados por todos os cantos pela nossa comunicação da Rádio Bandeirantes. Você acompanha a gente pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Do nosso canal do YouTube, onde essa comunidade não para de crescer. Muito obrigado a você que já faz parte do time da Rádio Bandeirantes no YouTube com 56.400 inscritos. Faça parte você também, se ainda não for inscrito, você pode, com a sua inscrição, mandar a sua mensagem, participar do Manhã Bandeirantes, dos programas esportivos da casa, do Carlos Batista e das transmissões sempre premiadas por aqui também. Ontem, você acompanhou o Campeonato Brasileiro da Série C com o timaço de Carlos Batista e com as duas equipes em campo ao mesmo tempo e em campo na Rádio Bandeirantes também. Roger Williams transmitiu para você a vitória da Ponte Preta contra o CSA por 2-1 lá em Maceió, junto com o Tigrão, junto com o Carlos Henrique. Da transmissão da Ponte foram Carlos Henrique e o Pedro Piscinato. Ao mesmo tempo, o timaço de Carlos Batista também levou as emoções da vitória do Guarani 1-0 contra o Confiança na narração do Leandro Bolles, com os comentários aí sim do Tigrão, do Gleger Zorzin, com as reportagens do Breno Beretta. Então, 11h30 da manhã, tem a repercussão e as contas. Guarani entrou no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C, só depende de si. Um empate contra o Tombense na última rodada, time já rebaixado, é o suficiente para garantir o bugre na próxima fase. E atenção, Campinas, se prepare, porque há uma grande chance de termos mais derbys pela frente. Se os dois times caírem no mesmo grupo, mais 2 clássicos entre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Se caírem em grupos diferentes, podem se cruzar numa grande final, aí sendo uma enorme festa com os dois times já garantindo o acesso. Eu prefiro esse cenário. Imagina, uma final entre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte, um jogo em cada estádio e Campinas vendo os dois times subirem de divisão e disputando uma taça. Tá, tudo bem, não é o campeonato dos sonhos, mas é um título, é uma taça em campo, por que não? Aí isso vai depender, claro, do chaveamento da próxima fase. E às 11h30, o timaço de Carlos Batista conta tudo isso pra você e fala da próxima e última rodada da primeira fase.
Vamos falar com o motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior paulista nesta manhã de terça-feira, 26 de agosto de 2025. Obrigado a você que está conosco pelo FM 85.7, pelo Sistema Anhanguera Bandeirantes. Hoje um dia considerado mais normal, não tem trânsito no trecho que passa por Campinas. Aquele limite entre Sumaré e Campinas que nos últimos dias tem dado dor de cabeça para o motorista, hoje o trânsito está fluindo normalmente. Lentidão apenas no trecho sentido São Paulo da rodovia Anhanguera, passando por Jundiaí do quilômetro 63 ao quilômetro 60 e na própria Anhanguera, na chegada à marginal do Rio Tietê do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Hoje, terça-feira, não se esqueça, placas finais 13 e 4 entram no rodízio. O motorista que está na rodovia dos Bandeirantes, a orientação é seguir por ela, porque o trânsito também não está complicado, nem mesmo no trecho que passa por Jundiaí. No sentido contrário, o motorista faz boa viagem tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes. No corredor Dom Pedro I, o motorista deve ficar atento a obras que continuam no trecho que passa por Atibaia, na pista sentido Campinas. Quem estiver vindo à cidade vai ver que a terceira faixa no quilômetro 83 está interditada. A pista da esquerda segue também interditada para o trabalho das equipes. Então, o trânsito está fluindo em alguns trechos por uma única faixa de rolamento. Isso provoca lentidão no trecho e não há previsão para que a obra termine tão cedo. Então, atenção a você que está vindo para Campinas pela rodovia Dom Pedro I. No mais, trânsito fluindo bem na rodovia Santos Dumont, na Campinas Mogi, na Campinas Montemor e também na região central de Campinas, nas ruas e avenidas que cortam a nossa cidade. Tem algum trânsito que não estava programado no seu caminho? Tem alguma informação que ajude os demais ouvintes da Rádio Bandeirantes? Conta pra gente, vamos juntos fazer o giro da notícia em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Antes de nós entrarmos nos assuntos locais, nos assuntos regionais, neste momento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz uma reunião ministerial, a segunda reunião deste ano com todo o time de ministros. Eles estão usando um boné, tô tentando ler o slogan que está, mas é provocativo ao presidente norte-americano Donald Trump, e o presidente Lula está abrindo essa reunião publicamente, com a imprensa presente. Vamos a Brasília ouvir o tom do discurso e qual será também o teor do encontro entre os ministros do governo federal. O Alckmin vai fazer uma viagem muito... Está com uma falha aí, né? Minutos, a gente está restabelecendo contato direto com Brasília, também com a equipe da Band News TV. Agora sim, o presidente Lula está falando de uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin. A Cláudia, e disse para ela que eu ia mandar o meu vice-presidente da República e alguns ministros e empresários para que a gente possa descobrir o potencial de relação que tem entre México e Brasil. Então isso vai ser uma viagem muito importante e eu estou muito certo, Alckmin, que será uma viagem de sucesso. E eu pretendo terminar essa reunião antes do almoço para que cada um almoçar, sabe, com quem tinha combinado de almoçar. Nós estamos vivendo um momento, eu diria, histórico importante, porque é um momento de desafio para nós. Todo mundo sabe o que tem acontecido a nível internacional, todo mundo tem acompanhado há longo tempo a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, e todo mundo sabe que essa guerra está para chegar no final. Ou seja, eu acho que tanto o presidente Putin quanto o presidente Zelensky já sabe o limite de onde vai essa guerra. A Europa já sabe o limite, o Trump já sabe o limite, então eu acho que estão apenas aguardando o momento que eles tenham coragem de anunciar o fim dessa guerra. Na verdade, eu acho que a preocupação maior de todos eles agora é quem vai ficar com a dívida da guerra. Quem vai ficar com a dívida da guerra? Porque alguém vai ter que tentar ajudar a recuperar a Ucrânia, alguém vai ter que tentar se rearmar outra vez. A União Europeia aprovou 800 bilhões de euros, sabe, de rearmamento de todos os países da União Europeia.
quando a gente estaria precisando de dinheiro para acabar com a fome ou para, quem sabe, manter as florestas em pé, já que a gente vai ter a COP30 em Belém. Depois nós temos a continuidade do genocídio na faixa de Gaza, sabe, que não para, todo dia tem uma novidade, todo dia mais gente morre, todo dia crianças que estão com fome aparecem na mídia, crianças totalmente esqueléticas, sabe, atrás de comida, e são assassinadas como se estivessem em guerra. São assassinadas como se fosse do Hamas. E vocês percebem que a fragilidade do mundo é tão grande, a fragilidade da governança global é que ninguém toma atitude. Ou seja, é por isso que nós estamos há muito tempo reivindicando essa questão de mudança na governança da ONU, para que tenha alguém que tenha interferência de parar com um genocídio como esse, de parar com uma guerra, de evitar uma guerra, coisa que nós não temos hoje. É por isso que nós vamos continuar brigando para que a governança mundial seja repensada, fortalecida, com a entrada de muitos outros membros. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser, para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, e aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. E depois, uma coisa importante, companheira Gleice, que eu acho, é que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Sabe, eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, sabe, seja respeitado. Não é possível, eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a disfarçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria
Ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, sabe, o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer, sabe, esse país democrático e soberano, republicano, que é o que nós aprendemos a construir. Dito isso, eu passo a parte. Depois eu vou falar outra vez. Aí eu vou falar diretamente para os ministros. Eu queria aqui passar a palavra para o companheiro Alckmin, que, muito tranquilo, de forma soberana, vai falar aqui uns 10 ou 15 minutos para nós sobre a situação do nosso desenvolvimento e crescimento no Brasil. Essa abertura da reunião ministerial, comandada pelo presidente Lula, com os 38 ministros presentes, a segunda reunião ministerial desse ano de 2025, e com uma curiosidade, na abertura da reunião, o presidente Lula e os 38 ministros utilizavam um boné azul escuro com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Do lado esquerdo, a bandeira do Brasil, bem grande, bem chamativa. Conforme o presidente Lula foi falando, o discurso todo que a gente acompanhou ele fez com este boné, alguns ministros foram aos poucos tirando. Os primeiros a tirar foram Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa. Depois também tiraram o boné Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. Até que aos poucos todos foram fazendo o mesmo gesto e só pertencendo ao presidente Lula, o símbolo ainda na cabeça com o boné. Neste momento, quem fala é o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e do Comércio, e que estará hoje de viagem, em breve, para o México. Uma viagem oficial que, segundo o governo, tem o objetivo, junto a uma comitiva, de fortalecer a corrente do comércio bilateral, que alcançou no ano passado um total de 13 bilhões e 600 milhões de dólares nas relações entre Brasil e México. Vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a meta é ampliar o intercâmbio, intensificar as trocas comerciais, para, quem sabe, também melhorar os números brasileiros. O total que eu disse de negócios chegou a 13,6 bilhões. O Brasil exportou para o México 7 bilhões e 800 milhões e importou 5,8 bilhões. Então o Brasil tem um superávit com o México. A expectativa é melhorar ainda mais essa relação. Ele já disse isso, inclusive, em entrevistas coletivas, que a prioridade da expansão dos negócios é em setores estratégicos, como biocombustíveis, energia, combustível de aviação sustentável, equipamentos médicos e a agroindústria. Você ouviu também o presidente Lula falando mais uma vez sobre o conflito entre Israel, o conflito de Israel na faixa de Gaza, e os ataques que vêm acontecendo contra o povo palestino, que o presidente Lula chamou de genocídio. O ministro da Defesa de Israel criticou hoje o presidente Lula antes dessa fala e o chamou de antissemita, apoiador do Hamas, associando o presidente Lula ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O governo brasileiro ainda não se pronunciou. O que teve agora foi essa fala que nós acompanhamos na abertura da reunião ministerial. O ministro da Defesa disse o seguinte: Lula revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil do organismo internacional que foi criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel. No entendimento do ministro da Defesa israelense, Lula colocou o Brasil ao lado de regimes como o Irã,
que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Conclui o texto que foi publicado no X, o antigo Twitter, dizendo que saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados, e colocou uma foto produzida por inteligência artificial com o Ayatollah Khamenei segurando Lula como se fosse uma marionete. Então, uma figura menor do presidente Lula como um boneco ventríloco e a marionete com as cordas sendo comandadas pelo líder supremo do Irã. Postagem de hoje. Então, esse é um assunto quente, assunto de momento, que o presidente Lula não respondeu, mas reafirmou o posicionamento que ele já tem de crítica à forma como Israel tem lidado com o conflito com o Hamas e com as mortes de civis na faixa de Gaza. Ainda hoje, nós vamos trazer mais informações sobre esse encontro ministerial, sobre os bastidores também de Brasília, as decisões que passam também por disputas eleitorais. Você acompanhou no Jornal Gente, no encerramento ali também do Jornal Gente, os números da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa sobre os cargos eletivos aqui do estado de São Paulo, senador e governador. E tem muito ministro presente nessa reunião e primeiro escalão do governo Lula que tem o nome citado nessas pesquisas. Se isso vai se concretizar no ano que vem, tempo dirá. Mas a gente vai repercutir também esse número e conta com a sua participação pelo nosso WhatsApp DDD 19 e o número 991... Eita, deu branco agora. 971021493, né? Danilo Capucci faz um... É porque no da TV é um número e na rádio é outro. 971021493. Tenho certeza que você, ouvinte, em casa, cantou o número antes do apresentador. Que vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos trazer os destaques aqui da nossa região com um caso que faz a gente rever a lei relacionada ao uso de pipas aqui em Campinas. Foi enterrado ontem o corpo de um pai de família trabalhador que estava passando de motocicleta quando foi atingido por uma linha com cerol. Já existe uma lei aqui em Campinas, mas ela está sendo fiscalizada? Há um cumprimento daquilo que é estabelecido já na cidade? Nós vamos falar também a respeito de uma briga que começa com um grupo de WhatsApp do condomínio e vai parar na delegacia. Esses e outros assuntos e a sua participação no Manhã Bandeirantes, que ainda tem muita informação para você. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um sistema meteorológico pode trazer chuva forte em várias regiões de São Paulo, incluindo Campinas, entre hoje e amanhã, quarta-feira. O aviso foi feito pela Defesa Civil do Estado. A previsão é de chuva moderada, mas com chance de tempestades rápidas, com raios, ventos fortes e até granizo. Esses eventos podem causar alagamento, enxurradas e problemas no trânsito. A Defesa Civil orienta evitar áreas que costumam alagar, seguir os avisos dos painéis digitais nas ruas e prestar atenção às placas de sinalização em locais de risco. Mesmo com chuva prevista, Campinas segue em alerta para incêndios e queimadas até 30 de agosto. Quem encontrar fogo deve ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193. Também é proibido usar fogo para limpar terrenos, queimar lixo ou preparar o solo. O tempo seco e o calor aumentam os riscos de queimadas. Ontem, a umidade do ar em Campinas foi de apenas 29%, quando o ideal seria em torno de 60%. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 27 minutos. Manhã Bandeirantes de volta aqui na RB numa terça-feira, com temperaturas ainda altas. O veranico passou, mas o calor ainda tá igual a música dos Mamonas Assassinas. Espera aí que tem mais um pouquinho de tem mais um pouquinho de calor ainda nesta terça, com os termômetros na casa dos 26 graus, com vento em 4,7 quilômetros por hora. É quase nada. Praticamente não venta neste momento em Campinas, que amanheceu com a mínima em 15,6 graus. Então, de pouquinho em pouquinho, a mínima vai caindo nas nossas manhãs. Isso foi às 7h30 da manhã de hoje. Agora, a umidade relativa do ar está em 51%. Não é grande coisa, mas é mais do que os 38, 36 que a gente estava vivendo nesses dias. Será que isso é cheiro de chuva no ar? A Nath Luquezzi é quem vai tirar essa dúvida pra gente. Ela já está nos nossos estúdios e muito bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Cheirinho de chuva no ar, sim, porque houve o deslocamento de uma frente fria sobre o oceano, que chegou agora no estado de São Paulo, junto com a atuação de mais um cavado meteorológico em médios e altos níveis da atmosfera. Ou seja, tudo isso pode promover, sim, a formação de instabilidades mais isoladas, mas ainda assim pode sim haver chuva aqui no nosso estado, formação de pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento intenso e granizo em diversas regiões, incluindo Campinas. Uma informação também divulgada pela Defesa Civil do Estado em um boletim especial. De acordo com os dados, estão previstos acumulados de chuva moderada, com possibilidade de temporais de curta duração. Esse tipo de fenômeno pode provocar alagamentos, enxurradas e transtornos no trânsito. Então, recomendação da Defesa Civil é que a gente adote aí medidas de autoproteção durante esses períodos de instabilidade, como evitar áreas conhecidas por alagamentos em caso de chuva, respeitar os avisos dos painéis digitais que estão instalados em algumas vias aqui pela cidade e que emitem esses alertas em algumas situações de risco e ficar, claro, atento às placas de sinalização em pontos críticos. É interessante porque Campinas não registra chuvas volumosas desde o mês de abril, quando foram registrados aí 133 milímetros de precipitação. Então, desde o mês de maio, a precipitação está abaixo do esperado. Vamos ver quando chegar a primavera se de fato essas precipitações podem mudar. Mas atentem-se, porque mesmo com o aviso de pancadas de chuvas nesses próximos dias, Campinas ainda segue na área de alerta para incêndios e queimadas até o dia 30 de agosto, então até o final do mês. Ao avistar uma queimada, as pessoas devem entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Você usou uma expressão aí que gera curiosidade, o cavado. Cavado é o nome de uma área de instabilidade que favorece a formação de nuvens de tempestade. Então, essa é uma condição climática, é um termo dos meteorologistas, e que a gente está nessas condições. Isso está muito associado aos ventos também, que vêm do hemisfério sul. Nós estamos no hemisfério sul, mas que vem
mais no sul ainda, né, Nath? Por isso que a gente viu bastante a formação aí de nuvens e provavelmente chuvas podem ocorrer durante a tarde ainda do dia de hoje. Então, saindo de casa, eu sei que o pessoal já saiu, quem ainda não saiu, leve o guarda-chuva, porque de fato hoje ainda pode chover. É engraçado porque ontem, segunda-feira, dia 25 de agosto, a umidade relativa do ar atingiu um índice de 29,8%. E o ideal para a saúde é que a umidade esteja em 60%. Então, de fato, foi essa frente fria associada a esse cavado que trouxe aí um pouquinho mais de respiro para a umidade relativa do ar. Às 10h31, foi enterrado ontem o corpo de Gilberto Dias de Oliveira. Um trabalhador, pai de família, tinha 48 anos. Ele estava com a família em casa, com a esposa Angélica, de 29 anos, e com os filhos, de 3 e 6 anos. Saiu de casa dizendo o seguinte: olha, eu vou só ali na avenida, ali embaixo, comprar cigarro e na volta, passo aqui, pego vocês e a gente sai para comer pastel. Isso seria na região do DIC 4. Trajeto curto, ele foi de moto para agilizar o tempo. A família ficou esperando, ele se despediu dos filhos e no caminho de volta para casa encontrou uma linha de pipa com cerol. Ela estava esticada, ele na motocicleta num horário da noite, visibilidade não era das melhores, não percebeu a linha que ficou enroscada no pescoço desse rapaz que tinha o apelido de Tatu. Ele cai, tenta entender a gravidade do que estava acontecendo. Vizinhos tentam socorrer, mas infelizmente isso não foi possível. O repórter Igor Val conta mais a respeito de uma investigação aberta, mas extremamente difícil, mas que tem que acontecer, para saber quem foi o responsável por deixar aquela linha de pipa e, se possível, quem produziu esse material cortante. Que estamos falando de um caso de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas que tira a vida de um trabalhador, de um pai de família. Igor Val conosco no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. Oi, Heitor, mais um caso de acidente causado por linhas de pipa cortante. Dessa vez aconteceu aqui nessa avenida, Avenida João Prata Vieira, região do DIC 5, na cidade de Campinas. Heitor, aqui até uma região que essa prática é muito conhecida, muito famosa, mas o uso dessas linhas cortantes, a gente lembra mais uma vez que é proibida por lei. Heitor, esse caso aconteceu aqui nessa via e o motociclista, um homem de 48 anos, identificado como Gilberto Oliveira, não resistiu aos ferimentos, diversos cortes na região do pescoço e ele morreu, Heitor, aqui ainda no local. Não deu tempo nem de ser resgatado, levado então para as unidades médicas aqui da nossa cidade de Campinas. Heitor, esse acidente fatal foi registrado por algumas câmeras de segurança. Aqui é uma avenida que tem diversos comércios, uma avenida muito movimentada aqui no DIC 5, na cidade de Campinas. E nesse acidente, Heitor, registrado por essa câmera, dá para ver o momento em que esse motociclista está passando de moto. Até dá para ver o momento, Heitor, que ele começa a tentar se desenroscar. Ele tira até as duas mãos do guidão e começa a mexer ali na região do pescoço, tentando se desenroscar dessa linha de pipa cortante, o cerol. Ele ainda percorre alguns metros, mesmo ferido. E, Heitor, dá para ver na imagem que ele estaciona a moto exatamente aqui nessa calçada. Ele sai da moto mesmo ferido, tira o capacete, tenta ali se livrar dessa linha de pipa, mas em um certo momento ele cai no chão. Ele já estava sangrando muito nesse momento, Heitor, segundo o boletim de ocorrência. Nas imagens até é possível ver que um homem estava passando aqui nessa calçada. Ele viu essa situação, viu o homem caído, até tentou pedir ajuda, depois acionou as equipes do resgate. Segundo o boletim de ocorrência, Heitor, quando os policiais militares, o SAMU, veio até aqui esse local, o homem já estava sem vida. Foi constatado o óbito desse homem pelos médicos ali do SAMU, aqui mesmo no local. E ainda, segundo o BO, ao lado do corpo desse homem de 48 anos, ao lado do Gilberto Oliveira, Heitor,
foi encontrado essas linhas do cerol. Tinha linha na mão dele, onde ele tentou ali tirar essas linhas do corpo, também tinha ao lado do pescoço, aonde teve esse maior número de ferimentos, aonde sangrou mais, e ele não resistiu a esses ferimentos e acabou morrendo aqui nesse local. Heitor, a perícia também veio até aqui, fez os primeiros trabalhos de investigação, a rua até ficou parcialmente interditada. A gente tem algumas imagens de como foi esse trabalho das equipes da Polícia Militar, da perícia, para até retirar o corpo aqui desse local, que foi levado então posteriormente ao IML. A moto, Heitor, desse homem de 48 anos foi entregue aos familiares. Ele também estava com uma pochete que tinha ali documentos pessoais, documentos da moto e também um celular. A perícia fez ali os trabalhos e depois entregou ali para os familiares, para então agora vai se despedir dessa vítima, mais uma vítima causada então por esses ferimentos de linhas de pipa. Inclusive disso, Heitor, a gente reafirma mais uma vez que é proibido o uso dessas linhas cortantes da pipa, seja a linha cerol, a linha chilena, é proibida por lei aqui na cidade de Campinas, com aplicação de multa para quem descumprir essa determinação. E esse uso pode configurar até crime, Heitor. Crime como lesão corporal, tentativa de homicídio ou até mesmo homicídio, dependendo desse caso. Algumas campanhas educativas são até realizadas pela prefeitura, pelas equipes de segurança, para justamente, Heitor, tentar garantir a integridade física das pessoas que circulam nas ruas, nas estradas, pessoas que circulam a pé e também, principalmente, ali os motociclistas, para não acontecer igual esse caso aqui na região do Dique 5. Esse homem de 48 anos acabou se enroscando numa moto numa linha que estava estendida e acabou então perdendo essa vida. Dentre essas campanhas, Heitor, a gente até relembra que tem até algumas antenas ante essas linhas de pipas para cortar essas linhas antes que enrosque no motociclista. O Corpo de Bombeiros também orienta que esses casos suspeitos podem ser denunciados pelo número 190 ou pelo telefone 193 para então tentar, as equipes de segurança tentar chegar até essa pessoa, tomar esse produto e evitar esses tipos de acidente, Heitor, como aconteceu aqui nessa via. Esse homem de 48 anos não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val. O Igor citou a lei que existe em Campinas e o curioso é que a lei é a de número 13.466. Ela é de 2008, mas o decreto que regulamenta a lei do cerol só foi assinado pelo prefeito Dário Saad em 2023. 2008, estamos falando de governo Hélio de Oliveira Santos, Dr. Hélio. Então, naquela época, já se discutia o assunto, já se propôs uma lei, ela foi aprovada e ficou ali, dormindo na prefeitura aquele papel. 2023, aí sim, uma vez regulamentada, ela passou a valer em Campinas e a lei em vigor até hoje. A lei proíbe o uso, a produção, comércio, armazenamento, transporte e distribuição de cerol. Não vou dar um tutorial aqui de cerol, de como se faz, obviamente, mas é basicamente uma mistura de cola com vidro moído. E também é proibido qualquer material cortante usado para eliminar pipa, como, por exemplo, as linhas chilenas, que são ainda mais perigosas, porque elas já são produzidas sendo mais grossas e com material cortante. Tá, mas e aí? E essa lei? Fala o quê? Quem descumprir a lei paga uma multa próxima a R$5.000. Se houver reincidência, a multa dobra. Chega próximo de R$10.000. Isso vale para o comércio que está vendendo cerol, isso vale para quem estiver empinando pipa. Mas e se for um garoto, se for uma menina, se for menor de idade? Os pais ou os responsáveis legais assumem a consequência. E além da multa, também recebem uma advertência escrita. Isso aqui não vale para nada, mas a multa dói no bolso.
Isso considerando que não haja nenhum acidente por conta dessa linha. Se houver acidente, aí o caso se torna uma investigação criminal por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A vereadora Débora Palermo, inclusive, na época, ela fez uma indicação ao prefeito com termos fortes, dizendo que quem vende cerol é assassino em potencial. E ela propôs, desde então, algumas campanhas educativas, principalmente no período de férias escolares, julho, novembro, dezembro, janeiro, período que a garotada está aí nas ruas também. Aí vem a outra pergunta. Quem fiscaliza? A Secretaria de Esportes e Lazer é responsável pela fiscalização em quadras e espaços públicos. Então, se tiver algum garoto numa quadra empinando pipa, tem que ter um funcionário da Secretaria de Esportes, dessa praça, para fazer a fiscalização, apreender esse material. Nos demais espaços, na rua, em campos que não são administrados pela Secretaria de Esportes, campinhos de bairro, a responsabilidade é da Guarda Municipal. Os estabelecimentos que vendam são fiscalizados pelo PROCON. E as denúncias podem ser feitas pelo telefone 153 para a Guarda Municipal ou 151 para o PROCON. Agora, estão fiscalizando mesmo? As equipes da Guarda Municipal saem de dia, de noite, com a orientação de observar carros roubados, motos furtadas e roubadas, crimes em potencial, tráfico de drogas e linha com cerol. Porque flagrantes acontecem, mas não com a proporção do que a gente vê por aí. Com, infelizmente, muita irresponsabilidade ainda vivendo bem próximo da gente. O estado de São Paulo também tem uma lei que vale para todos os outros municípios que nos acompanham agora, que é uma lei de 2019. Olha quanto tempo demorou para esse assunto ser tratado pelas autoridades. A lei foi criada pelo então deputado Coronel Telhada, ex-coronel da Rota, da Polícia Militar, e proíbe o uso e comercialização de cerol em todo o estado. A lei também tem as suas multas. A pessoa que usar cerol tem que pagar uma multa de cerca de R$2.000 pela lei estadual. Se for estabelecimento, a multa pode chegar a R$132.000. Repito a pergunta: tem fiscalização? Alguém está de fato batendo na porta de comércio que venda pipa para saber se ali também tem linha chilena? Ou não? Ou a gente só lembra desse caso quando acontece uma tragédia como essa no DIC 4? O estado do Ceará está propondo uma lei ainda maior. O projeto está sendo discutido na Assembleia Legislativa por lá. É um projeto do deputado estadual Davi Vasconcelos, do PL, que pretende proibir pipas em áreas urbanas. Pipa, papagaio, arraia, qualquer objeto similar. Em rua, calçada, praça, terreno baldio. Isso também em propriedades privadas. Só seria autorizada a pipa em locais afastados de rede elétrica, de áreas com moradores e em situações controladas, como, por exemplo, competições. No mais, a pipa seria proibida. Seria o caso de pensar uma lei assim mais complexa? Porque a gente tem que tratar o caso com a realidade de 2025. Eu até falei isso no Brasil Urgente ontem, mas queria compartilhar com você aqui também, porque eu também sou de uma geração que cresceu empinando pipa. Não tanto, mas empinava também. Só que a gente tem que lembrar que o mundo 15 anos atrás, 20 anos atrás, um mundo sem internet era um mundo com menos cabeamento também nos postes. Você tinha o poste de telefone, você tinha o poste de iluminação. Hoje você tem internet de trocentas empresas no mesmo poste, também passando cabeamento por ali. Tem muita coisa que não passa mais cabeamento, ok. Mas existe um outro ponto a ser discutido. 20 anos atrás, você não tinha tanta motocicleta nas ruas. Porque hoje a motocicleta virou meio de trabalho e de sobrevivência para muita gente. Gente que monta numa moto para fazer entregas e que está o tempo todo rodando pelas cidades. Passa a ser mais perigoso.
existem dispositivos que poderiam também ser utilizados pelos motociclistas como antena corta-pipa. Mas há muita reclamação de um ponto que eu acho bobo, que é o estético, porque a segurança tem que ser muito mais importante do que a estética, mas também de outros problemas, da antena que enrosca em galho, da antena que dificulta às vezes a visão do motociclista e por aí vai. Não sei se a gente chegaria a esse extremo como o Ceará está discutindo, mas fiscalizar a lei é o mínimo que se espera. Isso sem falar do quanto a pipa também está associada à interrupção de energia elétrica. Porque são vários os casos em que a fiação é comprometida por conta de uma pipa que está ali enroscada. E os números estão mostrando isso. Tem um estudo da Enel que fala da cidade de São Paulo. 3.000 ocorrências no ano passado foram por conta de linha de pipa que enroscaram e derrubaram energia elétrica de bairros inteiros. Gente que ficou com prejuízo em casa, comércio que não pôde abrir por causa de uma brincadeira que é boa, que é saudável, que tira a criança da tela, que tira a criança do celular, que tira a criança do videogame, mas que não pode ser uma brincadeira que coloque em risco outras pessoas que nada tem a ver com isso. Heitor, por que você acha que demorou tanto para esse assunto vir à tona, ser discutido? Parece que tem um medo, eu não sei explicar. A sensação é de que talvez não tenha a devida importância. A sensação que me dá é que os deputados, vereadores, senadores, eles vivem às vezes num outro Brasil, numa outra realidade. Como eles moram muitas vezes, quase todas, em bairros, em condomínios de classe média alta, em locais onde você tem uma segurança privada, onde as ruas são mais planejadas, dá a sensação de que falta para boa parte dos nossos representantes um Brasil real. Um Brasil em que o garoto que está empinando pipa, ele precisa ser educado pelos pais, de que a brincadeira é legal, essa interação com as outras crianças ela é saudável, mas que existe um limite, e o limite é a linha cortante. É a linha chilena, é a linha com cerol. Eu acho que filho de deputado empina pipa no ventilador. Sim. Então, não é a realidade dele. Não é a realidade de boa parte dos vereadores. E aí você precisa discutir o assunto de uma maneira que não seja também punir esse garoto, pegar linha de pipa e colocar na cadeia. Não. O adulto, sim, precisa ter uma responsabilidade. Claro. Mas o garoto, a garota, precisa da educação, que começa na sala de aula, que começa com um projeto educativo, que começa mostrando outras alternativas de brincadeiras também fora das telas, mas que sejam saudáveis, que tenha um espaço público naquele bairro onde a criança possa brincar, que tenha um espaço onde haja uma competição de pipa controlada. Mas eles não fazem... São tantas camadas, né? Eles não fazem projeto para o filho dos outros, Não. no fim das contas. É basicamente para o filho deles mesmos. Aí, quando acontece uma tragédia como essa, aí se desperta para o assunto. Só que ferimentos assim acontecem praticamente todos os dias. Acidentes com descargas elétricas também. E, aliás, esse também é um problema aqui de Campinas. E, inclusive, discutido pelas representantes, pela CPFL, com números que nós trouxemos recentemente na programação da Band. Os números aqui na região de Campinas, eu falei de São Paulo, mas tem um estudo da CPFL paulista, agora, de 2025, de janeiro a maio, só os primeiros 5 meses do ano, foram registrados 382 casos contabilizados de energia elétrica que caiu por causa de linha de pipa. Então, talvez no dia que derrubar a energia elétrica de um comércio, que seja de algum representante ou de amigo político, aí eles começam de novo a se mexer com esse tema. Aliás, falando em CPFL, Nath Luquezzi, quem tiver alguma dificuldade, alguma situação com a Companhia Paulista de Força e Luz, que é que atende aqui Campinas, a CPFL Paulista,
Tem uma informação importante, no centro da cidade vai ter uma espécie de atendimento móvel, é isso? Exatamente, inclusive começa hoje, dia 26 de agosto, atividades da Agência Móvel de Atendimento. Está estacionada no Lago da Catedral de Campinas, das 9 da manhã, então desde as 9 da manhã do dia de hoje, até as 2 da tarde. O lançamento da unidade itinerante marca aí a ampliação da presença da companhia junto à população, oferecendo atendimento e orientação em locais estratégicos da cidade. Então, nesse espaço, os clientes eles poderão realizar o cadastro na tarifa social de energia elétrica, que é um benefício que concede descontos na conta de luz para famílias de baixa renda, além de acessar serviços como emissão de segunda via de conta, alteração de titularidade, solicitação de religação e informações sobre consumo de energia. Esse atendimento será complementado ainda com a distribuição de materiais informativos e algumas orientações práticas sobre o uso consciente e eficiente da energia. Depois do início dessa operação no centro, a agência móvel vai seguir ainda com atendimentos de forma a estar sempre perto da população. O atendimento, vale lembrar que é 24 horas por dia. Vocês também podem acessar alguns serviços e tirar as dúvidas através da CPFL Paulista pelos canais digitais, que também são disponíveis aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo site cpfl.com.br. O ouvinte participa também sobre esse assunto. A Noêmia, querida ouvinte de todas as manhãs do nosso Manhã Bandeirantes, ela diz: tô rindo dessa notícia da fiscalização em Campinas, é muito bonito na falácia. Mas onde tem tantos funcionários para fiscalizar? Eita país do Pinóquio, escreve a Noêmia. Pois é, criam-se leis, colocam-se responsabilidades em funcionários públicos que já muitas vezes trabalham sobrecarregados. Os guardas municipais, eles fazem na região, no interior de São Paulo como um todo, um apoio à polícia militar por muitas vezes falta de equipes mesmo da PM para conseguir cobrir todas as regiões. Então a guarda ela tem um papel fundamental e precisa também ter esse acompanhamento. E a polícia militar também pode. Percebeu que tem a criançada empinando pipa, encosta ali a viatura, deixa eu ver, tem cerol, não tem? Recolhe, pergunta como é que conseguiu esse cerol, foi o pai que fez, então o pai vai se responsabilizar. Comprou numa loja, a loja tem uma multa que a lei já está determinando para ser aplicada. Agora, leis no papel, apenas elas não servem para nada, são bonitas. Nosso Código Civil, por exemplo, tem várias leis ali que na aplicação a gente simplesmente não vê acontecer. O Edivalmir Massa conosco, bom dia. Pergunta, está bem hoje? Bravo comigo? Não, Edivalmir, eu não fico bravo com ninguém. Se você parasse de xingar o apresentador gratuitamente todos os dias, talvez eu ficasse um pouco mais feliz, mas bravo não. Meu caro, sobre a lei do cerol e outras coisas mais, me desculpe os ouvintes. Sabe o que vai acontecer com a pessoa que produziu, vendeu, comprou e usou essa linha de cerol que ceifou a vida do motociclista? Nada. Isso mesmo. Parem de hipocrisia, sem punição, nada será alterado nesse país. Se pegar um garoto com uma linha com cerol e for menor e os pais ficarem 5 anos presos sem saidinha, quero ver se não reduz. Depende de quem for o pai também, né? Depende de onde for esse caso, porque senão joga na cadeia e esquece até o próximo caso. Agora, a gente vê gente que tem Porsche dirigindo bêbado, matando e saindo pela porta da frente. Então, a lei realmente é para todos ou ela depende muito do bairro onde você mora e de onde vai ser o flagrante? O Edivalmir Massa participando conosco, mandando a mensagem. Deixa eu agradecer também ao Marco Silva Bedin sobre esse assunto, ele desejando bom dia pra gente, desejando bom dia pra Nath. Bom dia. Concordo com a lei do Ceará, escreve o Marco, porque sempre cai alguma pipa aqui em casa e sempre com cerol. Eu também faria outra lei, tornando obrigatório o uso de antena protetora para os motociclistas. A campanha ela é recorrente, frequente. As doações acontecem ou por parte da prefeitura ou por parte das próprias concessionárias que administram as rodovias aqui do estado de São Paulo. Mas muitas vezes ou o motociclista passa reto, ou o cara instala a antena, dá 2 dias ele tira a antena novamente. Então, não é culpar a vítima, porque o motociclista que está passando e tem o pescoço cortado por cerol é vítima. Mas amenizar os impactos, sabendo que a gente vive num país onde a fiscalização não é eficiente como deveria ser, talvez fosse o caso também dos motociclistas se unirem e entenderem que é uma forma deles se protegerem. Se o equipamento não é o ideal, que se busque um equipamento que
aí sim traga mais proteção. Mas estética não pode ser colocada como um fator para não utilizar um equipamento de segurança. 10h55, olha essa história que aconteceu em Indaiatuba. Uma discussão que começa num grupo de WhatsApp do condomínio termina em agressão e caso de polícia. O síndico mandou mensagens no grupo falando sobre um casal de moradores. Eles estariam inadimplentes, com multas aplicadas também em função do comportamento. E aí decidiu esculhambar esse casal no grupo de WhatsApp. O marido inconformado esperou a hora em que o síndico saísse de moto, foi para cima dele e o agrediu. Ele foi levado para o hospital, o caso está em investigação e a repórter Graziele Geronde traz mais informações sobre essa história. Olá, Heitor. O síndico de um condomínio que fica no bairro Campo Bonito, em Indaiatuba, foi agredido por um casal com um pedaço de pau e uma barra de ferro. A agressão aconteceu depois da aplicação de uma multa por descumprimento das regras do condomínio. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento da agressão e é possível ver por elas que o síndico estava saindo com a moto quando o casal chega de carro e encontra o síndico. Na sequência, o síndico estaciona a moto. O homem desce do carro, vai até o porta-malas, pega um objeto e parte para agredir o síndico. Na sequência, a mulher dele também desce do carro e vai para cima do síndico agredi-lo. Eles chegam a correr atrás do síndico durante um pedaço até que o síndico cai no chão e então ele acaba sendo socorrido pelos vizinhos desse condomínio. A guarda municipal foi acionada para atender a ocorrência e o casal teria dito à guarda municipal e à polícia civil que estaria sendo perseguido pelo síndico. A mulher, de 40 anos, também teria registrado um boletim de ocorrência, alegando que o síndico teria postado mensagens em um grupo de WhatsApp denegrindo a imagem dela. O síndico foi socorrido ao pronto atendimento da UPA, com ferimentos na cabeça, e o casal foi encaminhado à delegacia, onde foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, uma cena que chamou muito a atenção de todos os moradores desse condomínio e deixou todos muito chocados com essa violência, Heitor. Muito obrigado, Graziele Geronde. Vocês moram em condomínio? Walter Sena já está conosco aqui nos nossos estúdios também. Muito bom dia para você, Sena. Muito bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Vocês moram em condomínios? Sim, em prédios? Condomínio de prédio, Eu sim. moro em condomínio de prédio. Eu também. Se tem uma coisa insuportável é grupo de WhatsApp Deus da é torre. pai. Porque sempre tem alguém que quer tumultuar por motivos que... Às vezes a pessoa tem razão, às vezes realmente tem vizinho que exagera no barulho, que erra no comportamento, que não sabe conviver em sociedade. Mas acho que o papel do síndico não é colocar mais fogo na lenha. É pelo contrário, é acalmar e, se tiver problema com o morador, resolver no particular. No WhatsApp pessoal, bater na porta da pessoa. Isso não justifica a violência contra esse síndico. Mas eu não sei, eu tô com a sensação de que a gente tá perdendo como sociedade a capacidade de dialogar por coisas simples como a convivência no mesmo prédio, Sena. É muito difícil, viu? É uma coisa... Olha, eu não sei se é porque eu não tô no grupo. Que mas sorte. Sorte é onde eu moro lá é mais tranquilo. Sorte é mas sua. eles falam que tem são três Cs, né? Uhum. É criança, cachorro e carro, que dá problema no condomínio. Mas é engraçado, rapaz. A convivência é uma coisa bem complicada, porque eu acho que o ser humano é muito complexo mesmo, né? Em todas as suas especificidades. Mas é como você disse, né? A ideia ali do síndico é tentar contemporizar, analisar com cautela, porque tem gente que reclama de tudo. E, por outro lado, tem gente que acha que pode fazer tudo. Então é um negócio difícil. Eu acho que a melhor maneira é ter lá aquelas diretrizes, né, que são tiradas nas assembleias de condomínio. Deixar bastante claro para todo mundo. Olha, se tem que parar sei lá, por exemplo, o barulho a partir das 10 da noite, tem que parar. Foi uma coisa que foi tirada em assembleia. Olha, se o cachorro tem que descer no elevador no colo, não pode ser descido solto. Se foi uma
deliberação da Assembleia, isso precisa ser seguido e assim por diante. O problema é que lidar com o ser humano não é coisa fácil, não. Você falou que são os 3 Cs? Quais são os Cs? Criança, cachorro e carro. Tem prédio que tem um 4º C, tá? Cannabis. É que som é com um S, mas se eu achar um sinônimo com C, ele vai incluir aí também. Celeuma, talvez. Tem muita confusão no seu prédio, né? No meu tem, mas eu saí do grupo. Porque aí eu faço igual cena, não consigo ver. Mas hoje em dia tem uma discussão que estava rolando, inclusive, no grupo, a discussão do síndico profissional. O pessoal tem discutido bastante isso, né? De ter um síndico profissional, uma equipe de fora, que consegue enxergar, às vezes, a situação realmente com macro. No meu condomínio no meu também, é um pouco mais tranquilo, eu acredito. Claro, são exceções, tem pessoas que realmente são síndicos, conseguem não misturar as coisas, mas eu acredito que quando o síndico mora no condomínio, querendo ou não, ele consegue ali, acaba se interferindo e interfere na vida dele diretamente, né? O meu prédio tem eleições e, mantendo a tradição dos últimos anos no Brasil, eleição que parece que virou Lula e Bolsonaro. É inacreditável. Então tem os admiradores, os fãs do síndico antigo, os fãs do síndico novo. Aí tem o povo dizendo, na época antes era melhor. Outro falando, não, mas na época era... Meu Deus, já não basta eleição na vida, no Brasil. A gente agora também, síndico, tem que ter polarização em prédio. E o pessoal participa da reunião? Tem um quórum alto ou nada? Porque no meu lá não participa muito, não. Não sei porque eu não participo. Vou perguntar para quem participa. Eu participo também muito pouco também. Isso é uma falha, né? Em geral, as pessoas não participam. Mas é muito chato. Sim. Então, eu pessoalmente penso o seguinte, além de ser realmente uma chatice elevada à 8ª potência, mas tem o seguinte, tem assuntos que são colocados lá na Assembleia de Condomínio, nós vamos discutir isso e algumas coisas que realmente, para mim, tanto faz. Poderiam mandar um e-mail, né? Não, se a pessoa falar assim, nós vamos deliberar hoje se a lixeira deve ser amarela ou a cor de abóbora, para mim não interessa. Então, eu não participo porque não vai fazer diferença para mim. Então, se ganhar quem quer a amarela ou a cor de abóbora, para mim não vai fazer diferença. Agora, quando tem alguma coisa mais relevante, do tipo, nós estamos pensando em mudar a fachada do prédio, aí é alguma coisa que as pessoas devem opinar e coisa desse tipo. Então, e de uma maneira geral, não são muitas coisas relevantes que são discutidas. Então, é um negócio complexo mesmo. Agora, você não indo na reunião, você não pode reclamar depois da decisão. Sim. Mas eu sou quietinho, eu sou bonzinho. Mas só para fechar essa história, a última discussão... Eu tô aqui no grupo do condomínio, tô dando uma olhada aqui. Colocaram na porta do prédio ali, colocaram um banco pros motoboys, porque tem morador que é folgado. O cara pede um motoboy, chega, entrega, a pizza tá lá esperando. Aí o cara vai tomar banho, ele vai fumar um cigarro, ele desce no ritmo dele e o motoboy fica ali esperando aquele tempão. Então colocaram um banco para o rapaz poder sentar enquanto tá esperando. Tem gente que tá reclamando como se tivessem colocado uma estátua ali na porta que, nossa, agora vai acabar com a beleza do prédio. Desce mais rápido para atender o motoboy que esse problema não acontece. Mas não dá para o motoboy deixar a pizza lá e dar linha na pipa? Porque coitado do motoboy, ele tem que ir embora fazer outra... Mas aí o porteiro tem o acesso da portaria de pedestre, da portaria de carro, tem as encomendas que não param de chegar. Se ele começar a pegar pizza também, aí o cara tem que ganhar o triplo do que ele ganha, que a gente sabe que não é o suficiente. Ele tá ferrando o motoboy, né? Que tem que fazer outras entregas, né? Ganhar o rico dinheirinho dele. É verdade. E quanto maior o condomínio, mais difícil é. Eu não sei quantos blocos existem aqui nesse condomínio e cada bloco quer fazer uma coisa diferente. E aí fica complicado, né? Mas tem morador que é folgado mesmo. O cara pede uma pizza e acha que o motoboy é funcionário dele, tá vivendo em função dele e ainda desce bicudo se o cara não... Depois some uma azeitona da pizza, não sabe por quê. 11h04, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta em instantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governador Tarcísio de Freitas sancionou ontem, segunda-feira, a lei de número 18.184, que proíbe acorrentar cães e gatos com correntes ou cordas. A lei também define regras para o bem-estar dos pets. A proposta foi feita pelo deputado estadual Rafael Saraiva e considera que manter o animal preso por correntes limita a sua liberdade. Além disso, a lei também considera que qualquer espaço que coloque em risco a saúde ou a vida do pet, ou que seja pequeno demais para seu porte, é um alojamento inadequado. Vale lembrar que quem descumprir a norma pode ser punido conforme a lei de número 9.605/1998. O uso de correntes só será permitido em situações temporárias quando não houver outra forma de contenção. Nesses casos, o tutor deve garantir o bem-estar do animal com algumas condições, como corrente por tempo limitado, que permita que o animal se movimente, coleira adequada ao porte do pet. Também deve oferecer abrigo contra sol, chuva e frio, ter água limpa e comida, manter o espaço e o animal limpos e evitar contatos com animais agressivos ou doentes. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 8 minutos. Vamos colocar o nosso ouvinte também na roda da nossa conversa aqui do Manhã Bandeirantes. Você participa pelo nosso WhatsApp 19971021493. 19971021493. A participação aqui do Edmilson. O Edmilson, falando sobre o assunto brigas de condomínio, ele diz que onde ele morava tinha muito esse problema de ser o da cannabis. Usava no apartamento um morador e o prédio inteiro usava por tabela. Tinha que fechar todas as janelas até que foram expulsos do condomínio. E ele diz que tem condomínio que já tem disposição de um lugar específico para entrega, tanto quente quanto fria. Então o entregador vai lá, coloca, por exemplo, a pizza e aí o morador desce no ritmo dele. Se quiser pizza quente, desce rápido. Se quiser ela mais borrachuda, aí o azar é do morador e não do motoboy que tem que ficar ali esperando. Uma boa solução. O problema é que no meu condomínio, se fizer isso, vão aumentar ainda mais a mensalidade. Vão botar uns R$100 a mais de mensalidade só por causa da caixinha térmica. 11h09, mensagem de áudio, você participa conosco também. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todo mundo que está escutando a rádio, os bandeirólogos. Uma coisa para você. O Brasil não vai taxar os Estados Unidos, não, hein? Não. Só eles que vão taxar a gente? E aqui virou realmente uma fábrica de armas de criminosos do Brasil, hein? Ali na região de Americana, acharam uma fábrica lá em Santa Bárbara, agora acharam uma em Americana, né? E se procurar mais, achar mais coisa aí, hein? Porque deve ter os fornecedores dessas coisas aí, né? Então, tem que dar uma olhadinha mesmo. Como eu falei para você, Heitor, aquele dia, é só você prestar atenção.
esses imóveis de rico que tem aqui em Campinas, que só tem lançamento para gente que tem muito dinheiro, é muito estranho, cara. Então, não tem tanta gente rica assim em Campinas para ter tanto imóvel de alto padrão. Você vai lá para comprar 1 milhão, 600 mil, 700 mil, é muita grana, cara. É muita grana. Tem hora que eu falo assim, quantas vezes tem que nascer para comprar um imóvel desse, né? Então, sei lá, eu acredito só em Deus. E é isso. Alexandre Centro, um abraço, Heitor. Grande abraço. Deus, viu? A Macaquinha ganhou ontem, o timinho, que não, a gente nem acredita que ele vai ganhar, ele ganha. Quando eu acredito que vai ganhar, ele perde. Essa é a Ponte Preta. Um abraço, Heitor. Eu confesso que ontem eu achei que seria complicado para a Ponte Preta. Eu achei que não ganharia do CSA, não. Ganhou lá em Maceió, no estádio Rei Pelé. Vitória importante para dar moral. A Ponte já estava classificada, mas se chegar no mata-mata, na segunda fase, tendo também um bom fim de primeira fase, ajuda. Mas o que vai ajudar a Ponte mesmo é a diretoria pagar o salário em dia, porque isso sim vai fazer a diferença. Não pagou ainda, Heitor? Tudo não, tem atrasado ainda para receber o elenco da Ponte. Então, me permita-me um comentário aqui. Os jogadores estão realmente de parabéns, porque eles têm lá um compromisso, primeiro com a profissão e segundo com a torcida, né, que está ali, independentemente da crise financeira do clube, está ali, tomando sol, chuva, empurrando o time. Então, é claro que não dá para falar, olha, o cara vai trabalhar sem receber. Mas, por outro lado, eles estão vestindo uma camisa que tem uma história, né? Que tem uma tradição. Tem a torcida que está ali também esperando a atitude dos jogadores. Então, os jogadores, né, os atletas, a comissão técnica, eles estão fazendo a sua parte. Tomara que a diretoria resolva e faça parte da diretoria também. Porque agora vai ser um outro campeonato. Tudo que foi feito até aqui não terá validade nenhuma, começa do zero. E se terminar como está hoje a classificação, e falta só mais uma rodada, a Ponte Preta está em segundo lugar. O Guarani está em sexto lugar. Os dois cairiam no mesmo grupo. Os grupos vão ser divididos da seguinte forma. De um lado, primeiro, quarto, quinto e oitavo colocados. Do outro, segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados. Então a gente pode estar falando de mais 2 derbys valendo acesso, com risco de um ficar pelo caminho. A cidade vai pegar fogo. Nossa, vai mesmo. São dois derbys então, porque é ida e volta, né? Ida e volta. Só seria um derby especial, que é o que eu tô torcendo para isso, para os dois se encontrarem na final. Porque daí são 2 jogos, valendo taça, mas os 2 já garantindo acesso. Nossa, e isso é possível matematicamente? É possível, se eles estiverem em grupos diferentes. Por exemplo, se a Ponte terminar em... Primeiro não dá mais. A Ponte terminar em segundo e o Guarani terminar em quinto, eles ficam em grupos diferentes. Deixa eu ver se dá para o Guarani terminar em quinto lugar. O Guarani tá com... Não, também não chega a quinto lugar. Então a única forma deles ficarem em grupos diferentes seria o Guarani ficar em oitavo na classificação. Ou porque a Ponte se cair para terceiro ou quarto lugar, em quarto lugar a Ponte ficaria em grupo diferente do Guarani. Se a Ponte ficar em quarto e o Guarani em sexto, eles ficam em grupos diferentes. Se ficar terceiro e sexto, terceiro e sétimo, eles caem no mesmo grupo. Haja preparação para mais 2 transmissões de derby. Nath Luquezzi na próxima poderá também fazer parte claro, por favor, me chame. Você vai gostar da emoção. Vou amar vir trabalhar no final de semana. 11h13. Mais mensagem de áudio aqui do ouvinte da Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo. Oi. Como assim a política é uma caixa de fazer louco, né? O programa anterior estava dizendo que Geraldo Alckmin pode ser candidato a governador pela esquerda. Como esse mundo dá voltas, né? né? Eu acho que entre Haddad e Alckmin, o Alckmin teria bem mais votos que o Haddad. Mas, enfim, aguardaremos a eleição para saber, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, se você tem alguma notícia, Heitor Fredo, dos bandidos que invadiram lá a casa da ex-mulher do ex-presidente Bolsonaro e tocaram o terror lá nos avós do Carlos Eduardo Bolsonaro lá, né? Se você tem alguma notícia, se já prenderam esses meliantes, porque da mesma maneira quando invadiram o diretório do PT aqui em Campinas, em outras cidades, eu vim nesses microfones e fui contra, né, a violência. Essa é a mesma linha de raciocínio que é contra a violência desses bandidos aí que invadiram lá
a residência, né? E, para colocar uma pimentinha, eu acho que a melhor chapa eleitoral para 2026 seria Tarcísio de Freitas para presidente e Michele Bolsonaro vice. Eu acho que seria a única que poderia ser, hoje em dia, que ganharia do atual governo. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Há um movimento também de bastidores para uma chapa entre Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, numa coligação Republicanos e Partido Novo, com 2 governadores dos estados mais importantes, talvez, do país, São Paulo e Minas Gerais. A gente vai falar sobre isso em instantes. Deixa eu só atualizar, então, com relação à investigação feita pela Polícia Civil em Resende, cidade que fica no sul do estado do Rio de Janeiro. A polícia já fez uma perícia num carro, um Ford Focus, que foi levado pelos bandidos e depois abandonado em uma estrada rural que liga o município a Arapeí. Arapeí já é no estado de São Paulo, então é bem divisa de Rio de Janeiro e São Paulo, onde o crime aconteceu. Os assaltantes mantiveram como reféns por mais de 1 hora Rogéria Nantes Bolsonaro, ex-mulher de Bolsonaro, e os pais dela, que têm 85 e 86 anos. A Polícia Militar do Rio diz que os ladrões fugiram levando joias, celulares, o carro da família, veículo que foi localizado depois a cerca de 25 quilômetros da residência. As informações iniciais apontam pelo menos 3 homens participando desse crime. Rostos cobertos por máscaras, capuzes, invadiram o imóvel enquanto aguardavam no automóvel o criminoso. Então tinha um bandido para dar fuga, 2 que invadiram a casa e usaram uma corda para escalar o muro. Então a polícia já está montando o quebra-cabeça de como eles entraram, de como eles fugiram, do que eles levaram e uma perícia para tentar identificar alguma impressão digital. O caso tem que ser investigado seriamente e esse é o tipo de história que a gente não pode tratar no aspecto político. Independente de gostar ou não da figura, ninguém merece passar por isso. Ninguém tem que ter a família envolvida em situações como essa. Tensa. E o que as vítimas relataram é que os bandidos diziam que sabiam que era a família do Bolsonaro e que tinha dinheiro lá. Daí a dizer que a culpa é do ministro Alexandre de Moraes, como faz o Eduardo Bolsonaro, é uma conversa completamente diferente. Então, alguém comemorar uma violência contra familiar é algo desumano. E a família não, o Eduardo Bolsonaro transformar isso numa briga política é algo bobo, desnecessário. O que precisa é ter uma seriedade, um amparo a essas vítimas, principalmente a esse casal de idosos, que o Estado esteja presente, que esteja acompanhando de perto o trauma psicológico que pode ficar e que haja segurança para eles para que isso não se repita. Tem cara de fita dada, mas muito. Fita dada é quando os bandidos já sabem quem mora ali e qual é o movimento da polícia. E transformar isso em política não é o caminho e seria lamentável. A investigação tem que ser levada a sério em respeito às vítimas que nada tem a ver com o fanatismo político que toma conta do país. 11h18. Tem mais uma mensagem, Leandro Lopes? Vamos compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia, Sena, caso ele esteja por aí. Tá na área. Heitor, a moça falou de País do Pinóquio. Realmente, eu vou entrar nesse segmento. Domingo, o programa Fantástico mostrou um vagabundo de codinome Gato Preto, com sua namorada uma tranqueira, né? Ele bêbado, atravessou o sinal vermelho, bateu num carro, tinha um senhor e o filho, machucou o filho do senhor. Em seguida ele gravou um vídeo com o celular dele, fez uma selfie, onde ele lamentava, visivelmente bêbado, lamentava a perda do carro. Perdi o carro, mais de 1 milhão, mas eu compro outro. Em momento nenhum ele se preocupou com as vítimas, né? E nós ouvimos falar de uma lei tolerância zero em que dirigir alcoolizado era cadeia. Só que não. Aquela moça que subiu lá na estátua da justiça e escreveu com batom, ela deveria ter subido com um martelo e uma talhadeira e arrancado aquela venda do olho da estátua. Porque a justiça nesse país, ela enxerga quem tem dinheiro, né? O cara pegou, fez o que fez, um tranqueiro, um vagabundo que devia estar preso,
Só que a justiça não tem garra para pegar esse tipo de gente. Eu lembro que teve a CPI dos jogos e um dos que depôs lá, ele tinha uma inteligência um pouquinho acima da média. E o deputado, quando perguntou para ele sobre jogo, sobre não sei o que, ele falou, mas quem foi que legalizou o jogo eletrônico no Brasil? E ele se calou, o deputado. Própria Câmara. Então é assim, sabe? Esse tipo de gente pode tudo, tem dinheiro, pode tudo. A justiça devia chegar e falar assim, para você sair daqui é 25 milhões. Pronto, simples assim. Grande abraço a todos. Mensagem do Paulo Neves, nosso ouvinte, contextualizando a história do influenciador digital Gato Preto, apelido de Samuel Santana, que ganhou fama nas redes sociais, eu até agora não sei porquê, mas ganhou, e ganhou muito dinheiro, e ao se envolver com um acidente, deu essa declaração de, perdi meu carro. E a então namorada dele, também influenciadora Bia Miranda, que é meio neta da Gretchen, eu não vou tentar explicar porquê, mas enfim, é da família da Gretchen. Ela foi além, ela disse que o carro do cara era lixo, a gente paga. Lixo, minha amiga? Lixo? Lixo é o que tem na cabeça alguém que não consegue respeitar a luta de um outro que estava com o filho no carro, passando no sinal verde, quando um influenciador bêbado, que se acha o dono do mundo, atingiu o carro dessa pessoa inocente e ainda teve que ouvir que o carro dele era lixo. E era um carro de 70 pau, hein? Se batesse na minha montaninha, então... Nath, tem novidade desse assunto? Sim, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo e tornou réu, então, o influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, por agressão contra a também influenciadora Bia Miranda. Ele vai responder, então, por lesão corporal no contexto de violência doméstica. A agressão contra a Bia Miranda ocorreu no dia 11 de junho deste ano, durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, o influenciador teria deferido um soco no rosto dela, agarrado-a pelo pescoço e, após a queda dela ao solo, deferido então um chute em suas costelas. Segundo a denúncia, a briga teria sido motivada por ciúmes, enquanto ambos estavam também sob efeito de álcool. Uma funcionária do hotel em que o casal estava hospedado relatou ter ouvido gritos e barulhos de pancadarias vindo do quarto. O denunciado admitiu que discutiu com Bia Miranda, mas alegou ter sido agredido primeiro e que apenas se defendeu. Última mensagem, nosso ouvinte participando conosco aqui no Manhã Bandeirantes. O papo tá bom hoje. Bom dia, Heitor. Bom dia para todos aí. Bom dia. Rapaz, a gente tá vivendo os fins dos tempos mesmo, né? É fim do mundo mesmo. Agora eu tô acabando de crer, porque o Lula critica a matança de criança, genocídio de criança, milhares de crianças morrendo de fome, morrendo na bala, e o Lula que é errado. E aí brasileiro mesmo, pessoa pobre do Brasil aqui, que tá do lado desses caras aí que tá matando aí, sabe, igual o bolsonarista. O bolsonarista tá do lado dessa matança de criança. Então um abraço para vocês, obrigado. É o Cícero se referindo à fala que nós abrimos aqui o Manhã Bandeirantes do presidente Lula ao vivo no encontro com ministros, mais uma vez criticando Israel pelo que ele chama de genocídio na faixa de Gaza. Bom, os nossos ouvintes falaram também a respeito da corrida eleitoral aqui no estado de São Paulo, isso por conta da pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas, que mostra alguns cenários para governador. O principal cenário, em todos os cenários, o governador Tarcísio de Freitas vence com uma larga vantagem e com números que o colocam vitorioso no primeiro turno, se a gente calcular naquela conta do voto válido. Cenário 1, em que Tarcísio de Freitas tem como principal adversário o ex-governador e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Tarcísio aparece com 43,8%, Geraldo Alckmin do PSB com 23%, Érica Hilton, deputada do PSOL, com 7,3%, Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, com 4,7%, Alexandre Padilha com 4,2%. Por que esse cenário não vai acontecer? Porque Tarcísio e Rodrigo Manga são do mesmo partido, ou um ou outro. Geraldo Alckmin, Érica Hilton e Alexandre Padilha. A esquerda em São Paulo sabe que para ter uma mínima chance de ganhar o governo tem que se unir numa candidatura só. Não vão dividir voto entre os três. Então, o cenário mais possível aqui seria Tarcísio, Geraldo, com alguém do PSOL, que eu também não aposto que seja a Érica Hilton, que é uma deputada com uma enorme chance de se reeleger, e com chance mínima de ser eleita governadora. Então o PSOL não vai abrir mão de uma vaga importante, de uma deputada que está fazendo barulho em Brasília, para perder uma eleição que é meio óbvia no estado de São Paulo.
Segundo cenário, tem como principal adversário de Tarcísio de Freitas, Márcio França, também do PSB de Geraldo Alckmin. E aí a vantagem é ainda maior, 47,7% para Tarcísio, 11,5% para Márcio França. E aí, nesse mesmo cenário, os outros nomes também são citados. E o terceiro cenário coloca como candidato a governador Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula. Tarcísio com 46%, Fernando Haddad com 20,7%. E a terceira posição com Érica Hilton do PSOL com 6,4%. Agora, precisa combinar com o partido de Tarcísio de Freitas se ele vai ser candidato a governador. Porque ontem, num evento do Republicanos, o presidente da legenda, o deputado Marcos Pereira, lançou essa aqui em público. Já no âmbito eleitoral, quero aqui lembrar vocês de que no ano que vem teremos as eleições gerais. Vamos para a terceira fase da cláusula de barreira, cláusula de desempenho, e os partidos que não alcançarem as metas deixarão de existir. Eu estou certo, eu estou convicto de que o Republicanos estará bem posicionado e seguirá crescendo. Seremos um dos poucos partidos que restarão depois das eleições. Mas para isso, precisamos do trabalho de todas as senhoras e senhores. Vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, reeleger e eleger governadores. E quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente da República. Não é, Tarcísio? Quem está comigo aí? Se havia alguma dúvida, não é Tarcísio deixou claro que há uma vontade do presidente Marcos Pereira, do Republicanos, de lançar Tarcísio governador. Quando ele fala de cláusula de barreira, é porque é o seguinte, isso foi criado em 2017. Mas é aquela coisa, não, a gente vai esperando as próximas eleições e vai adaptando. Pois bem, na eleição do ano que vem, partido que não eleger 13 deputados federais ou tiver 2,5% dos votos válidos para a Câmara, não vai receber fundo partidário dali para frente e não terá tempo de propaganda em rádio e televisão. Tem hoje 11 partidos que estão nesse cenário. Alguns tentando se juntar com outros, formar uma união só, um partido só para ter bloco. Outros vão focar na eleição para deputado. Agora, Tarcísio vai ter que decidir logo, Sena, porque são campanhas completamente diferentes. Para a reeleição, uma campanha bem consolidada e ele já está fazendo o trabalho pelo interior de São Paulo. Para ser presidente da República, ele tem que ser conhecido em regiões onde hoje eles só ouviram falar. Nordeste, norte do país. Ele não vai decidir, Heitor. A ansiosidade das pessoas vai ter que esperar mais um pouco. O Tarcísio é um dos poucos dessa linha da direita que precisa do aval explícito do ex-presidente Bolsonaro. Porque na política, a traição é colocada como uma pecha na testa do cidadão que inviabiliza qualquer coisa futura dele. E no caso dos bolsonaristas, é elevada a 90ª potência, né, a questão da traição. Então ele vai ter que esperar. Que o digam, por exemplo, personagens como Joyce Hasselman, que foi tirada do grupo bolsonarista, Carla Zambelli. Tarcísio não quer ter essa mesma imagem. Não, se não houver um apoio explícito, ele não pode ser candidato, porque não vai ter jeito. Ele politicamente, pelo menos nesse campo, fica inviável. 11h29. O nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui, mas não sem antes fazer um convite. 1h30 da tarde, na tela da Band, tem Band Mulher. A Nath Luquezzi espera você ao lado da Lari Lopes. Hoje, com quais atrações? Hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Nós vamos também levantar um debate sobre violência contra a mulher, fazer aí esse alerta. E claro, babado do mundo dos famosos. Tem casal se formando no mundo dos famosos. E é babado. Mas como dizia Silvio Santos, é famosinho? É famoso ou é famosão? É famosão. Vanessa Camargo está se envolvendo com outro ator da Globo. Eita! Quem será que é, hein? 1h30 da tarde eu conto pra você. Walter Sena, depois do Band Mulher, tem o Melhor da Tarde, o novo Melhor da Tarde, o Brasil Urgente e às 10 para 7 da noite, o Band Cidade na tela da Band. E até lá.
Esperamos todos. Até lá, bom dia. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um estudo conduzido por um grupo de pesquisadores dedicado a analisar dados sobre orçamento público e questões tributárias aponta que entre os anos de 2017 e 2023, a parcela dos 0,1% mais rica do país viu a renda crescer em uma velocidade 5 vezes maior do que o restante dos brasileiros. Com essa diferença, o 0,1% mais rico deixou de deter 9,1% da renda do Brasil em 2017 para concentrar 12,5% em 2023. O estudo classifica o grupo do 0,1% mais rico com renda mensal a partir de R$ 146 mil. Os economistas conseguiram calcular também a concentração de renda em um grupo de 16 mil pessoas, que correspondem ao 0,01% mais rico do Brasil, com a renda média do grupo de R$ 2,57 milhões mensais. Em 2017, eles detinham 4,3% da renda nacional, mas o percentual subiu para 6,2% em 2023. Com base nesses dados, os pesquisadores avaliam que o país ficou mais desigual neste período. O estudo aponta que o recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio foram os motores desse enriquecimento. Na conclusão do artigo, os pesquisadores reconhecem que políticas de transferências de renda, como programas assistenciais, cumprem um papel importante na redução da pobreza e na atenuação da desigualdade na base da pirâmide social nas últimas 3 décadas. No entanto, na visão deles, é absolutamente insuficiente e inadequada para enfrentar os problemas atuais que estão na raiz do aumento da concentração. A pesquisa surge em um momento que a pauta da reforma tributária é a prioridade para o Congresso Nacional para este segundo semestre de 2025. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison, toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 200.